Pessoal, vamos falar um pouquinho sobre intubação e extubação orotraqueal. Intubação orotraqueal todo mundo já sabe bem, tá na ponta da língua aí. Nós já falamos isso lá em urgência e emergência. O que era uma intubação orotraqueal, por que era preciso colocar um tubo nas vias aéreas desse paciente, devido às insuficiências respiratórias e algumas patologias. Todo mundo está lembrado disso, que é um paciente intubado. Quando nós fizemos uma visita lá dentro da UTI, vocês viram todos aqueles pacientes conectados aos ventiladores mecânicos, certo? Está na ponta da língua de todo mundo. Então, como que se faz uma intubação orotraqueal e para que é necessário a intubação orotraqueal? Vamos relembrar bem rapidinho. A intubação orotraqueal é para aquele paciente cujo não consiga fazer uma troca gasosa adequada. É aquele paciente que ele não tem um aporte de oxigênio suficiente para manter uma saturação acima de 92, 93%. Todo paciente que não tem nenhuma patologia, a saturação dele é acima de 96, 97%. Já o paciente que tem alguma patologia, num exemplo para vocês bem simples, o paciente tabagista, o paciente que fuma, a saturação dele não vai ser acima de 92%. Para ele, é uma saturação adequada. Já o paciente TPOC, muitas vezes aquela saturação entre 88 e 89 também é adequada. Por quê? Esse paciente, ele tem já uma deficiência na troca gasosa lá no pulmão. Os alvéolos do pulmão desse paciente, eles estão obstruídos. Por isso que o nome se chama doença DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica. Logicamente, dentro do TPOCs, temos outras patologias. Um exemplo dele é a asma brônquia, bronquite e enfisema pulmonar, entre outros, certo? A intubação orotraqueal, então, ela é necessária para manter esse paciente com um aporte de oxigênio. Manter um aporte de oxigênio adequado ao paciente para que ele não tenha uma hipóxia. O que é uma hipóxia? É a falta de oxigênio dentro do sangue, dentro da corrente sanguínea desse paciente. Beleza? O que é necessário então para extubar esse paciente que está em ventilação mecânica? Nós comentamos já um dia em sala de aula sobre os modos ventilatórios. Esse paciente tem que seguir um protocolo, uma sequência para ser extubado. Algumas instituições utilizam uns protocolos e outros tipos de protocolo adequado à realidade e à tecnologia que cada uma dispõe, certo? O que eu tenho vivenciado no paciente onde faz seu processo de extubação orotraqueal é que quando inicia o protocolo de extubação, é quando esse paciente ele está colaborativo, esse paciente ele está consciente, a gente entra com o protocolo, começa então o protocolo de extubação orotraqueal. Já o paciente que ele está inconsciente, o paciente que ele está em coma induzido, a primeira coisa que a equipe ela tem que decidir fazer é desligar, retirar toda a sedação desse paciente. Esse paciente ele tem que ter um nível de consciência adequado para que ele possa respirar sozinho, sem o apoio de aparelhos. Tá? No caso, o aparelhos é o ventilador mecânico que vocês viram lá. Bom, para simplificar tudo isso, um paciente que ele está em coma induzido, seja por qualquer patologia, um TCE, por exemplo. Esse paciente ele está em coma induzido por inúmeros fatores. Uma delas é para que a impressão intracraniana desse paciente não seja tão elevada. Esse paciente ele se agita muito. Os TCEs eles são tipos de pacientes que ficam muito agitados. Toda vez que um paciente ele se agita, a pressão arterial dele aumenta, ele faz uma taquicardia, faz uma taquipneia e essa corrente sanguínea desse paciente, esse sangue desse paciente, ele eleva-se uma pressão arterial muito alta. A pressão desse paciente muito alta, ela condiz a pressão intracraniana também elevada. O sangue chega mais rápido e com mais frequência ao cérebro. A pressão intracraniana desse paciente, ela aumenta, tem um risco de sangramento, por exemplo. Se esse cérebro já está demasiado, com o sangue chegando mais rápido, esse cérebro vai ter a chance de demaciar ainda mais. Só que demaciar para onde? Se nós temos a calota craniana. A nossa calota craniana ela não aumenta, ela não cresce, o cérebro sim. Então, para que esse paciente ele não se agite, ele não acorde, se mantenha esse paciente sedado. A partir do momento que há chance desse paciente
com toda uma evolução clínica desse paciente ser estubado, a primeira coisa que faz é tirar a sedação dele. Essa sedação ela vai sendo tirada aos poucos, não é uma sedação que a gente tira rápido. Tanto como eu falei para vocês na aula anterior sobre o propofol, sobre o fentanil, etc. Tá? Vai se tirando aos poucos e observando como esse paciente ele vai acordando. Se esse paciente ele acorda calmo, tranquilo, colaborativo, a equipe está ali do lado dele, proporcionando apoio emocional, conversando com esse paciente, olha, o senhor sofreu um acidente, bateu a cabeça, o senhor está internado na UTI, a gente está cuidando do senhor, a família está vindo visitar o senhor várias vezes, todos os horários das vezes eles estão aqui, etc. Acalmando esse paciente, o senhor está restrito por isso e por aquilo, vai acalmando esse paciente. Se esse paciente ele acorda tranquilamente, sossegado, tranquilo, tem uma grande chance de ser estubado. O que é ser estubado? É tirar o tubo orotraqueal desse paciente. Porém, a gente tem uma sequência que deve ser seguidas. A primeira coisa, então, como eu falei para vocês, é ver se esse paciente está consciente, orientado, está conseguindo respirar, compreender o que a equipe está falando para ele. Tira-se a sedação, acordou de boa, tranquilo, tá? Desconecta esse paciente do ventilador mecânico, coloca somente um oxigênio para oferecer para esse paciente. Ele vai ter que respirar sozinho. Esse paciente, ele respirando tranquilamente, sozinho, sem nenhum esforço respiratório, não tendo nenhuma alteração nos sinais vitais, tem grande chance de ser estubado. Porém, se ele mostra alguma alteração nos sinais vitais dele, ele tem que ser voltado novamente à ventilação mecânica, tem que ser conectado de novo ao ventilador, porque ele o cérebro ainda não entendeu que ele tem que respirar sozinho. Tá? A gente passa muitas vezes por inúmeras situações desse tipo. Vai se treinando o paciente aos poucos para que retire o tubo desse paciente. Desliga a sedação, volta a sedação se esse paciente se agita muito, se a pressão arterial dele sobe muito, se ele faz taquipneia, se ele tem uma frequência respiratória muito alta, se esse paciente ele fica torporoso, tá? Se esse paciente ele evolui com sinais de hipoxemia, então volta a sedação desse paciente novamente e conecta ele de volta ao ventilador mecânico. Após isso, 24 horas depois, começa tudo de novo. Desliga a sedação, espera ele acordar, desconecta do ventilador, conecta só o oxigênio e vê como ele vai evoluir. É algo que a gente sempre fala, é um trabalho de formiguinha. Esse trabalho de formiguinha é o trabalho da equipe toda. Ah, mas foi a físio que estubou esse paciente. Não, não foi a físio que estubou esse paciente. Teve toda uma equipe técnica, vocês técnicos de enfermagem, por trás disso. Estar observando esse paciente, orientando esse paciente, conversando com esse paciente, dando apoio emocional a esse paciente, falando para ele o que ele tem que fazer. Certo? Então, isso todo é um processo. Isso é um protocolo que a gente chama de extubação orotraqueal. Desliga a sedação, espere esse paciente acordar, acordou tranquilo, calmo, orientado, de boa, sossegadinho, há grande chance de estubar. O que é propriamente o estubar? É retirar esse tubo orotraqueal e oferecer um oxigênio para esse paciente através de uma máscara de O2 100% ou um catéter de O2 nasal. E aí, retirando aos poucos outras drogas que mantêm esse paciente dentro da unidade de terapia intensiva, seja ela drogas vasoativas ou outros tipos de medicamento, e posteriormente esse paciente recebe alta para a enfermaria. Há também as situações que esse paciente ele não colabora. Tá? Um exemplo disso são os pacientes usuários de drogas. Tá? São os pacientes que ele tem um organismo muito resistente a sedativos, porque são pacientes usuários. Todos esses pacientes que eles têm uma dificuldade no desmame ventilatório, a gente vai dando oportunidades, digamos assim, para que esse paciente ele saia do ventilador mecânico. Desliga a sedação e espera, observa como esse paciente ele acorda. Ele acorda muito agitado, faz taquipneia, faz um esforço respiratório, a pressão dele só ceda de novo. E espera mais 24 horas para começar tudo isso de novo. Depois de 24 horas, novamente, desliga a sedação, esse paciente acorda de novo, muito agitado, agressivo, faz taquipneia, faz hipertensão arterial, não respira,
cede de novo. E assim a gente vai dando chance para esse paciente. Chega a determinado momento que a equipe toda decide. Esse paciente ele tem que trocar o sedativo dele. O que é trocar o sedativo dele? É usar uma outra medicação sedativa para que ele acorde mais calmo, mais tranquilo, mais relaxado, certo? Geralmente, habitualmente aqui na nossa UTI a gente usa uma medicação chamada dexometomidina, ou Precedex, ou Extodin, são o mesmo nome. Dexometomidina é o nome da medicação. Os laboratórios que fazem a venda para a instituição utilizam a marca Precedex ou Extodin. Então, toda vez que vocês ouvirem falar Precedex ou Extodin, é a dexometomidina. Essa medicação ela é habitualmente utilizada naqueles pacientes que acordam muito agitados. Vai se tirando os sedativos, no nosso caso o Propofol, e vai aumentando a dose do Extodin, ou Precedex, ou dexometomidina, assim como vocês desejarem chamar. Vai aumentando essa dose aos poucos. Porém, essa dose ela tem um limite. Qual é o limite? O limite de acordo com o peso desse paciente, e qual faz o cálculo é o médico. Por quê? Tem um limite da infusão dessa medicação, porque essa medicação ela tem cianeto na sua base. Um dos princípios ativos dessa medicação é o cianeto. O cianeto é extremamente tóxico para o rim. Então, assim, eu tiro o Propofol desse paciente para que esse paciente acorde, para a gente estubar esse paciente. Porém, esse paciente ele acorda um pouco mais agitado, mais confuso, mais agressivo, ele tem que entrar com uma outra medicação, mas porém essa outra medicação ela tem um outro agravo, que é o agravo, a função renal desse paciente, que muitas vezes esse paciente já está em uso de outras medicações para manter a pressão dele. Então é um trabalho que a gente sempre diz, é meio termo, ajusta um e desregula o outro, ajusta um e desregula o outro, até a gente conseguir deixar os dois igualáveis e tirar toda a medicação desse paciente, tá? Porém, dentro desse princípio de tirar a sedação, esperar esse paciente acordar, a gente tem uma outra condição, que é a questão do ventilador mecânico, que não entra dentro da matéria para vocês. Porém, vocês têm que saber quais são esses modos da ventilação mecânica, certo? Todo paciente sedado, seja com qualquer tipo de sedação, o ventilador mecânico ele tem que fazer o aporte de oxigênio para esse paciente. Porque esse paciente ele estando sedado, está num coma induzido, esse paciente ele não respira. O ventilador ele tem que oferecer o oxigênio para esse paciente, porque esse paciente ele não respira. Simplesmente é isso, ele não faz o que a gente faz aqui conversando. Esse paciente ele não respira. Tá? Porque o tronco respiratório dele, o setor respiratório dele, o centro respiratório dele não entende que ele tem que respirar, porque ele está sedado. Desligou a chave geral da casa. A luz do chuveiro não vai acender. Não vai acender, a luz do banheiro não vai acender. Por quê? Porque a chave geral está desligada. Tá? Então, assim, paciente sedado ele tem que estar no modo do ventilador que a gente chama de PCV, que é pressão ventilatória controlada. É o ventilador que controla quantas vezes de oxigênio esse paciente ele vai ter que receber, de aporte de oxigênio ele vai ter que receber e quantas vezes ele vai ter que respirar. Tá? Isso para paciente sedado. PCV, pressão ventilatória controlada. Já o paciente, quando a gente desliga a sedação e espera que esse paciente acorde, respire sozinho, a gente também tem que ter uma garantia que esse paciente ele vai respirar. Se ele não respirar, o ventilador vai oferecer um aporte de oxigênio para ele. Eu tenho que ter essa garantia. Tendo essa garantia, a gente tem dentro do ventilador mecânico o PSV, que eu também já falei para vocês em sala de aula, que é pressão de suporte ventilatório. É programado no ventilador quantas segundos esse ventilador espera que esse paciente respire. Sendo determinados segundos, esse paciente não respirou, o ventilador respira aí e envia oxigênio para ele. Então é programado no ventilador 13, 14, 10 segundos para esse ventilador empurrar oxigênio para esse paciente. Então, se vocês verem lá na tela do ventilador PSV, sabem que esse paciente está em programação para desmame ventilatório, que esse paciente ele tem que respirar sozinho. Se ele não respirar sozinho, o ventilador vai acordar esse paciente com a oferta de oxigênio. Então, vai esperar lá 14 segundos, por exemplo, e esse paciente ele não
Respirou, o ventilador ele vai dar um alarme, pip, 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 e vai ventilar esse paciente. Na próxima sequência, se esse paciente em 8 segundos, o ventilador não vai entrar. Ele vai oferecer oxigênio, mas não vai forçar esse paciente a respirar. Tá? Então, deu 14 segundos, esse paciente não respirou, o ventilador ele vai dar soar um alarme, bip, 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 bip. Respira aí, cara. O cara vai ter que ele acorda porque está oferecendo um oxigênio para esse paciente ele vai ter que respirar. Se, por exemplo, em 8 segundos o paciente respirou tranquilamente, o ventilador não vai fazer nenhum esforço e simplesmente vai deixar a oferta de oxigênio para esse paciente. Tá? Posteriormente isso, após colocar esse paciente em PSV, esse paciente está acordado, responsivo, tranquilo, desconecta esse paciente do ventilador. Porém, ainda não tira o tubo desse paciente. Tá? Conecta esse paciente a uma oferta de oxigênio através de um catéter introduzido no tubo e espera aí 40 minutos, 30 minutos, dependendo da patologia e da clínica desse paciente. Outra vez eu volto a falar sobre a clínica desse paciente. Tá? Esse paciente ele evoluiu bem, com 20 minutos, 30 minutos, está respirando tranquilamente, está colaborativo, está com grande chance de tirar o tubo desse paciente. Não teve nenhuma alteração nos sinais vitais? Beleza, ótimo, vamos retirar o tubo desse paciente. Só que antes de eu retirar o tubo desse paciente, a gente precisa tomar o cuidado de quê? Aspirar vias aéreas desse paciente e depois que retira o tubo desse paciente, dar um outro aporte de oxigênio. Como é um outro aporte de oxigênio? Oferecer através de um catéter nasal ou simplesmente de uma máscara de O2 100%. Ah, mas o paciente está muito secretivo, então oferece uma macronebulização. O que é uma máscara de macronebulização? É aquela máscara que ela fica com uma névoa o tempo todo, oferecendo 24 horas para esse paciente, para que não forme secreção nas vias aéreas desse paciente. Porém, após a extubação desse paciente, que é retirado o tubo desse paciente, esse paciente ele tem que ficar numa cabeceira elevada, no mínimo 45 graus, porque o tronco respiratório dele ele teve um sofrimento, porque alguém introduziu um tubo, o médico introduziu um tubo lá dentro. Tá? A voz desse paciente não vai sair, esse paciente vai ter uma dificuldade ainda para engolir, então é importante segurar ainda algum tempo para oferecer dieta para esse paciente. Muitas vezes 3, 4 horas após a extubação, a gente oferece para esse paciente uma gelatina, um chá, depende muito da condição de cada paciente, certo? Toda vez que oferecer alguma dieta para esses pacientes que são extubados, a cabeceira desse paciente ela tem que estar elevada a 90 graus, para daí então a gente oferecer alguma coisa para esse paciente poder deglutir, porque ele tem uma grande ainda dificuldade, ele tem uma lesão ainda da traqueia, as cordas vocais dele estão machucadas. Esse paciente tem grande chance de fazer uma broncoaspiração e acabar evoluindo para uma pneumonia aspirativa e química e tudo mais, tá? Então, assim, muito cuidado durante o procedimento de extubação orotraqueal, vocês têm que estar beira-lei, estar orientando esse paciente, conversando com esse paciente, e principalmente no momento que tira o tubo desse paciente, ficar de olho nele, porque às vezes ele acaba rebaixando após a retirada do tubo desse paciente, e ele precisa novamente voltar para o tubo. Volta para o tubo, tem que sedar esse paciente, esperar 24 horas para recomeçar tudo novamente. Então é, que nem eu sempre falo, um trabalho de formiguinha, tá, pessoal? Então, assim, o cuidado de enfermagem, um paciente beira-leito, a paciente sem intubação orotraqueal, os técnicos de enfermagem eles têm que ter atenção redobrada, certo? Outra situação que o paciente não consegue sair do tubo, a gente não consegue extubar esse paciente ele tem que evoluir com uma traqueostomia. A traqueostomia é aquela incisão, né, abaixo da traqueia desse paciente, para que faça uma incisão, coloque um tubo e esse paciente tem uma via aérea mais curta para se respirar, porque acima daqui a gente tem toda a cavidade oral, temos as cordas vocais, então dificulta um pouco mais para esse paciente respirar. Quais situações que é utilizada a traqueostomia? Paciente que ele não acorda, paciente desliga a sedação, tenta fazer o desmame ventilatório desse paciente, esse paciente não consegue. Tudo aquilo que eu falei, faz o desmame, desconecta ele, muda os modos do ventilador de PCV para PSV, coloca ele em tubo T, esse paciente não consegue respirar sozinho.
Tá? Isso é muito característico em pacientes que tiveram trauma crânioencefálico ou os pacientes de AVC/H. Esse paciente acaba evoluindo para a traqueostomia. Também em pacientes que estão há muito tempo em ventilação mecânica, para proteger esses pacientes é indicado o uso da traqueostomia. Tem um assunto agora muito atual, que é os pacientes que estão em uso de ventilação mecânica devido ao Covid. Tá? Esses pacientes acabam ficando em ventilação mecânica por 14 até 20 dias posteriormente, aí sim é indicado traqueostomia para esse paciente. Alguns países utilizam isso, outros países ainda não. Eu não tenho visto nenhum no Brasil, de tudo que eu tenho acompanhado, os pacientes que têm evoluído para traqueostomia por Covid. Tá? Os pacientes que ele não evolui para um desmame ventilatório, ele não consegue sair da ventilação mecânica ou está em uso prolongado de sedação, é indicado traqueostomia para esses pacientes. É aquilo que eu já te falei para vocês. Faz-se uma incisão na região da traqueia, esse paciente, o cirurgião faz a incisão e retira o tubo e conecta um tubo mais pequeno, a tráqueo mais pequena que a gente fala, tá? O médico cirurgião ele vai dizer o número da traqueostomia de acordo com o tamanho desse paciente ou de acordo com o tubo que esse paciente está usando. Então, geralmente, o que eu tenho visto, o paciente que está usando um tubo 7,5, a traqueostomia também é 7,5. Qual é a diferença? É que essa cânula ela é mais curta e deixa liberada as vias aéreas desse paciente. Porém, para ser realizada a traqueostomia, esse paciente ele tem que ter sido realizadas essas outras tentativas de desmame ventilatório, conversado com a família, explicado toda essa condição. Não teve sucesso no desmame ventilatório, não conseguiu sair da situação de sedação. Conversa com a família tem que assinar um termo autorizando que possa ser realizado a traqueostomia. Como é um processo, um procedimento eletivo, não é nada urgente, é combinado com o cirurgião vem e faz a traqueostomia. Quem acompanha essa traqueostomia é o técnico de enfermagem, juntamente com o enfermeiro, que também é responsável por acompanhar esse procedimento, porque é um procedimento cirúrgico. Tem que ser 2 cirurgiões que venham para fazer esse procedimento. Faz beira-leito, faz dentro da UTI, esse paciente ele não precisa ir para o centro cirúrgico para ser realizado. Faz-se um bloqueio local, tá? O bloqueio local é o que é? Faz-se uma anestesia local, o cirurgião ele avalia toda a condição de anatomia desse paciente, faz então uma cirurgia, a anestesia local, faz a incisão e conecta essa tráqueo na traqueia desse paciente e logo na sequência tira o tubo e conecta o ventilador ali na traqueostomia. Espera-se após esse procedimento 24 horas para daí então começar novamente o processo de desmame ventilatório, tá? Então não é só fazer a traqueostomia. Não é só fazer a traqueostomia e já tirar esse paciente do ventilador, não. Tem que deixar esse paciente ainda conectado na ventilação mecânica e começar todo o processo de desmame ventilatório novamente. O que vocês têm que atentar nessa condição, que muitas vezes passa despercebido pela equipe? Muitas vezes esse paciente ele está lá naquela programação que eu falei para vocês de PSV, que é pressão de suporte ventilatório. A pressão de suporte ventilatório, como eu já falei, o ventilador ele só entra quando o paciente não respira, tá? Quando o paciente não está sedado. Já no caso da traqueostomia, esse paciente ele tem que ser sedado para fazer o procedimento cirúrgico. Um procedimento cirúrgico é a beira-leito, mas é um procedimento cirúrgico e esse procedimento ele dói, certo? Então a gente tem que sedar esse paciente. Sedando esse paciente ele não vai respirar. Então tem que se atentar a esse modo do ventilador. Porque se nesse modo do ventilador que o ventilador espera o paciente respirar, e se o paciente não respirar, ele acorda esse paciente com infusão de oxigênio para esse paciente respirar, ele vai ficar esperando o paciente respirar 14 segundos, 12 segundos. Se esse paciente não respira, daí então que ele vai entrar. Já durante esse procedimento de traqueostomia, esse módulo ele tem que ser mudado. Ele não pode ficar em PSV. Esse módulo ele tem que ser mudado para PSV, que é pressão ventilatória controlada. Então essa ventilação, o ventilador é que vai ter que dar o comando. Independente se ele respira ou não, até passar o efeito anestésico da sedação, o ventilador ele vai ter que
ventilar esse paciente. Após o momento que esse paciente, 1, 2, 3 horas depois que esse paciente ele começou a esboçar, que ele está acordando, que essa sedação já foi eliminada, pode-se mudar o modo do ventilador, voltando novamente para a EPSV, aí então para esse paciente respirar sozinho, forçar esse paciente a respirar sozinho para a gente tirar ele do ventilador mecânico. Certo, pessoal? Então, assim, a extubação orotraqueal é um procedimento complexo que necessita o trabalho de toda a equipe tem que estar de olho nesse paciente, não é simplesmente ir lá desligar a sedação e esperar esse paciente acordar, certo? Então, assim, acompanhe lá na apostila, tá? A gente vai conversando mais durante a semana sobre isso. Após assistirem essa aula, eu vou postar para vocês uma avaliação. O que é essa avaliação? Eu não quero prolongar, não quero entrar mais dentro das patologias em si. A gente precisa fechar esse bimestre para então a gente começar nas patologias. Mas não deixem de ler lá na apostila. Diminuição do débito cardíaco, calause respiratória, elevação da pressão intracraniana, que eu já falei para vocês, meteorismo, pneumonia associada à ventilação mecânica, também a gente já falamos que são as pneumonias químicas, devido ao risco desse paciente broncoaspirar, tá? Durante o procedimento de intubação e até mesmo durante o procedimento de extubação. Então eu preciso aspirar as vias aéreas desse paciente para depois eu retirar o tubo. Só voltando a falar para vocês aqui, o que é o meteorismo? Meteorismo é um paciente que estão em ventilação mecânica e com a indução do oxigênio da ventilação forçada para esse paciente, o abdômen desse paciente ele começa a distender por uma perda de oxigênio, ou seja, pelo tubo ou alguma perda que está tendo no tubo desse paciente, má insuflação do balonete, entre outros fatores, tá? A gente tem também as complicações relacionadas com o uso de tubos nasotraqueal, que principalmente um deles, que a gente sempre observa muito, é aqueles pacientes que ficam muito tempo com o tubo e tem a lesão na comissura labial. O tubo ele fica localizado de um lado direito e do lado esquerdo por muito tempo e acaba fazendo uma lesão ali. Outra coisa, lesão aqui na bochecha desse paciente. Então, por quê? Por causa do cadastro, da fixação do tubo desse paciente. Tem que ficar muito atento a isso. Lesão de orelha, tá? Também por fixação do cadastro. Então, sempre manter gaze, tanto na bochecha desse paciente, na orelha desse paciente e na região da narina desse paciente, para não ter nenhuma úlcera de pressão. De pressão porque não é só região sacral, gente. É região que você está fazendo uma pressão com o cadastro desse paciente. Tá? Depois vou gravar uma aula para vocês sobre a limpeza do ventilador mecânico, certo? E controle de infecção no paciente em ventilação mecânica. Também assistente de enfermagem e ventilação não invasiva, tá? Mas eu vou mandar para vocês um trabalhinho aí durante a semana. Eu vi que está todo mundo acumulado esse final de semana, ainda não vou mandar durante a semana, eu mando para vocês um trabalho, até mesmo sendo uma avaliação, para a gente fechar esse bimestre, para a gente poder começar novamente o bimestre seguinte, que conforme a nossa programação em sala de aula. Beleza, pessoal? Um abraço, fiquem com Deus, se cuidem e até a próxima.